aos poucos sobreviventes, né? Então, na aula passada, nós vimos supersimetria. Eu não vou fazer um resumo sobre supersimetria, não há muito o que resumir, aquilo já foi um resumo. E começamos a estudar uma teoria de campos, para spin 1. E o exemplo mais simples é o caso do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, depois de quantizado, dá origem ao fóton, que é a partícula que tem spin 1. Então, eu mostrei para vocês como é que a gente consegue colocar o campo elétrico e o campo magnético juntos de forma compatível com a notação quadridimensional que é requerida pela relatividade restrita. Isso gera a introdução do tensor do campo eletromagnético, que tem componentes 0, B1, ou E1, E2, E3, 0, B3 menos B2, 0, B1 e 0. E como ele é antissimétrico, aqui é menos E1, menos E2, menos E3, menos B3, menos B3, mais B2 e menos B1. Então, nem o campo elétrico, nem o campo magnético são objetos fundamentais do eletromagnetismo, né? O objeto fundamental é esse tensor do campo eletromagnético, é o tensor do campo eletromagnético. Não precisa se preocupar em entender o que é um tensor, é simplesmente uma generalização do conceito de vetor, né? Um objeto que é um vetor tem um índice só. Tensores são objetos que têm mais do que um índice, né? Então, um vetor também é um tensor, é o tensor mais simples que existe. Muito bem. Ontem me perguntaram uma coisa, disseram que eu não expliquei, que não entenderam. Um aluno me disse que não entendeu direito aquela história de passar de um referencial para outro, e de por que isso mostrava que nem o campo elétrico nem o campo magnético é fundamental, né? Então eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. Eu acho que faltaram os detalhes para compreender corretamente, né? Então eu vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei ontem, né? De um vetor, tem um vetor V, e se a gente pega esse vetor num sistema de coordenadas S, que tem coordenadas x e y, eu tenho as duas componentes do vetor, Vx e Vy. Se eu rodo meu sistema de coordenadas, vou para um sistema de coordenadas S', né, em que o vetor V, o mesmo vetor V, agora está na direção x, então ele tem uma componente Vx diferente de 0 e Vy igual a 0. Então isso é uma maneira de você identificar as quantidades físicas, né? Você tem um objeto que varia quando você vai de um referencial para o outro. Você tem que tomar cuidado em saber com que objeto você está lidando, né? Porque o vetor é o mesmo. O vetor é uma quantidade física que não muda se eu mudo o meu sistema de referência. Quer eu faça uma rotação, quer eu faça uma translação. Mas as componentes do vetor podem mudar, né? Então a gente tem que estar ciente disso. Então por que isso não se aplica ao campo elétrico e ao campo magnético, né? O campo elétrico e o campo magnético têm essas propriedades, então eles deveriam ser fundamentais, né? Deveriam ser objetos fundamentais. O que acontece é que eles são objetos fundamentais quando eu faço esse tipo de análise de rotação ou de translação, né? Então se eu olho só sobre rotações e translações, o vetor
campo elétrico e o vetor campo magnético são objetos fundamentais, eles têm uma existência própria. Mas a gente tem que olhar no contexto da relatividade restrita. A gente não pode só fazer rotações e translações, mas tem que fazer também transformações de Lorentz. Ok? Então, quando eu faço uma transformação de Lorentz, o que acontece com o campo elétrico e com o campo magnético? Aí eu falei, pensem, por exemplo, numa transformação, numa situação em que, por exemplo, o campo elétrico, se a gente está no sistema, no referencial S, se eu estou no referencial S, está aqui as coordenadas de S, x, y e z, vamos imaginar que nesse referencial, o campo elétrico tem só a componente Z, por exemplo. Então esse é o campo elétrico. Como é que eu vejo esse mesmo campo elétrico num referencial S', no referencial S', X', Y' e Z', que está se movendo com relação a S com velocidade V. Então tem que aplicar a transformação de Lorentz. Então qual é a transformação de Lorentz? A gente tem que fazer, quer calcular F', vamos colocar os índices em cima só para facilitar. F' mini vai ser, por uma transformação de Lorentz, ele se transforma em lambda mi alfa, lambda mi beta, F alfa beta. Ok? Muito bem. Como a transformação de Lorentz está na direção x, né? Esse referencial está se movendo nessa direção, com relação àquele, então a transformação de Lorentz que eu tenho que pegar, lembre-se que eu escrevi a matriz da transformação de Lorentz, era cosseno hiperbólico de alfa, menos seno hiperbólico de alfa, menos seno hiperbólico de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, 1 e aqui zeros. Né? Então essa é a coluna 0, 1, 2 e 3, 0, 1, 2 e 3. Então o que está acontecendo, né? Eu sei que este F aqui, ele só tem componente na direção Z, só tem esta, onde é que está o campo elétrico na direção Z? Só tem essa componente aqui, né? Então o E3 é o F03, é o F03, certo? Então como é que esse campo elétrico vai se transformar quando eu aplico essa transformação de Lorentz? Então lembre-se que tem uma soma em alfa e uma soma em beta. Ok? Então o que vai acontecer? Nesta soma só os índices 0 e 3 é que vão sobreviver. Então isso daqui vai dar lambda alfa, lambda mi 0, lambda mi 3, F03, ok? E como esse tensor é antissimétrico, então o 3,0 também vai sobreviver na soma. Vai ficar mais lambda mi 3, lambda mi 0, F30. Então eu abri essas duas somas e a única componente diferente de zero são essas aqui. Aqui, como isso é antissimétrico, eu posso trocar o sinal e escrever como lambda mi 0, lambda mi 3, menos lambda mi 3, lambda mi 0, vezes o F03. Então tá aí, tudo em termos do campo elétrico. Então agora vamos ver quais são as componentes da matriz de Lorentz que são diferentes de zero. Né? Então vamos lá, né? Aqui é linha e aqui é coluna. Então a coluna 0 só tem componentes 0 e 1 diferente de zero. Então mi só pode ser 0 ou 1. A coluna 3 é essa daqui, né? E a única componente diferente de zero é o 3,3. É o 3,3. Então mi só pode ser 3. E aqui é a mesma coisa, né? Mi só pode ser 3 e ni só pode ser 0 ou 1. Então com isso a gente já tem informação suficiente para calcular as componentes do F' que são diferentes de zero. Então quais são as componentes diferentes de zero? Vai ser F'03. F'03, que vai ser o lambda 00, que é o cosseno hiperbólico de alfa, e o lambda 33, que vale 1.
Quando mi é igual a 0, isso é 0. Quando ni é igual a 3, isso é 0. Então está aqui, né? Isso significa que eu tenho uma F'03, é a componente 3 do campo elétrico no referencial em movimento, e ele vai ser cosseno hiperbólico do campo elétrico no referencial S. Então, no referencial S' eu tenho uma componente na direção Z'. Mas eu também posso pegar a componente 1, né? F'13. Quem é essa componente F'13? Vai ser 1, 0, né? Linha 1, coluna 0, que é menos seno hiperbólico de alfa, menos seno hiperbólico de alfa. E o Ni33, que vale 1. Aqui, quando eu faço Mi igual a 1, 3 é 0. E quando eu pego o 3 aqui, 3 é igual a 0. Então você vê que isso é igual a vezes F03. E o F'13, né? F'13 é menos o campo magnético na direção 2. Isso é menos B'2. E isso é igual a menos seno hiperbólico de alfa vezes o E3. Ok? E não tem outras componentes diferentes de 0, né? Isso daqui vai contribuir quando eu troco Mi por Ni. É só lembrar que isso daqui é antissimétrico, então os casos em que essa contribuição é diferente de 0 já está computado aqui. Então o que vocês estão vendo no referencial em movimento? Você vê um campo elétrico E', mas também vê um campo magnético na direção 2. Aqui. Você vê um B'. Então tá aí, né? Parado, eu só vejo o campo elétrico uniforme na direção Z. Andando, eu vejo o campo elétrico na direção Z e um campo magnético na direção perpendicular à direção de movimento. Então, se essas quantidades dependem do referencial, né? Quando eu faço uma transformação de Lorentz, então elas não podem ser objetos fundamentais, né? Porque eu estou transformando E em B. Uma parte do E virou um campo magnético. Então, o objeto fundamental é o campo, é o F', é o campo eletromagnético que tem tanto o campo elétrico quanto o campo magnético embutido dentro dele. Então, espero que tenha ficado mais claro o que significa ser fundamental ou não, né? Quer dizer, ele é fundamental no sentido que tem uma existência que é independente do referencial em que ele é calculado, né? Claro que para a gente saber quem é aquele tensor F', a gente tem que escolher um referencial. Então, só com o advento da relatividade restrita é que ficou claro essa unificação da eletricidade e do magnetismo. Muito bem. Aí eu disse para vocês que as equações de Maxwell, nessa linguagem, as equações de Maxwell podem ser escritas como dmi F' igual a 0 e dmi F'ρ mais dρ F' mais dni F'ρ iguais a 0. Essas são as equações de Maxwell. E aí eu falei para vocês que esta equação aqui tem uma solução completamente geral, né? A solução dessa equação é que o F' pode ser escrito como derivadas do potencial. E esse quadripotencial, né, ele é composto pelo potencial elétrico φ mais o potencial vetor A. E como consequência, né, já que essa equação foi resolvida, as equações de Maxwell só se reduzem a esse conjunto aqui, né? Se reduz a esse conjunto, dmi F' igual a 0. Com o F' dado por essa expressão. Se F' é dado por essa expressão, então vocês veem que dmi de dmi a ni menos dni a mi é igual a 0, né? Dmi é o que a gente tinha chamado antes de D'Alembertiano de Ani, e isso daqui me dá menos dni a mi igual a 0. Então está aqui. Essa é a equação por potencial vetor. Então, as equações de Maxwell
se reduziram a essas 4 equações, né? São 4 equações, porque o ni pode assumir valores de 0 até 3. Então, eu tenho 4 equações para as 4 componentes do potencial vetor. Então, é isso daqui, né? Quer dizer, essas equações são as equações de Maxwell não homogêneas, né? Aqui são as equações não homogêneas. Então, as duas equações que têm fontes, que são a lei de Gauss e a lei de Ampère, podem ser reescritas dessa forma. Essas aqui são as equações de Maxwell homogêneas, né? Aquelas que são iguais a zero. Então, isso vai ajudar vocês a reescreverem as equações de Maxwell dessa forma. Muito bem. O que é importante dessa formulação do eletromagnetismo é que a gente descobre que a variável fundamental é o potencial a mim. E esse potencial não está bem determinado porque eu posso fazer transformações de gauge, né? Tenho transformações de gauge no potencial. Se eu faço a linha μ igual a μ mais uma derivada total, então o f' μ é igual ao f μ, e se isso é verdade, a equação de Maxwell não se modifica, né? Então eu tenho uma transformação que deixa a equação de Maxwell invariante quando ela é escrita em termos do quadripotencial. Então o objetivo agora é encontrar uma ação que descreva o campo eletromagnético, ou seja, uma ação que me dê esta equação do movimento. Bom, aí é um pouquinho de esforço para encontrar a ação de Maxwell, não é muito esforço, né? Eu já tenho um pouquinho de experiência. Vocês se convencem que essa ação ela é escrita, vou escrever inicialmente como menos 1/4 da integral em d4x de f μ. Essa é a equação de Maxwell. Desculpe, a equação não, esta é a ação de Maxwell. Okay? Esse menos 1/4 é convencional, né? Para dar é só por conveniência. Aí vocês lembram que este f, né, é da forma derivada de um potencial. Então aqui dentro eu tenho 2 derivadas e 2 potenciais, né? Como isso tudo tem que ter dimensão -4, dimensão de comprimento a -4, eu já tenho dimensão de comprimento a -2, porque eu tenho 2 derivadas aqui dentro. Isso significa que a dimensão do potencial é comprimento a -1, né? Igual à dimensão do campo escalar. Muito bem. Muito bem. Então tá aí, né? Então isso daqui completa a formulação do eletromagnetismo como uma teoria de campo. A gente tem o campo eletromagnético, tem uma ação, e eu posso derivar as equações de movimento. Como é que eu derivo as equações de movimento? A gente varia a ação, né? Vai me dar. Veja que quando eu variar a ação, eu tenho que variar 2 vezes o f. Então eu já vou contar isso e vou contar um fator de 2. Esse fator de 1/4 fica ao meio, porque eu variei 2 vezes. Então a d4x f μ vezes a variação do f μ. Agora eu vou escrever a variação do f μ com f μ dessa forma. Então isso vai me dar menos 1/2 da integral em d4x de f μ vezes a variação do f μ, que é dμ delta de ani menos dμ delta de ami. Ok? Então variei o A. Agora tem que ser um pouco esperto e perceber que esses dois termos são iguais, né? Esse termo aqui é este termo com μ trocado por ni. Então se aqui, nessa somatória, eu troco μ por ni, eu tenho que trocar μ por ni aqui também, né? Então eu vou ficar com com esse termo que é f μ dμ delta de ani,
E se eu troco mi por ni aqui, eu tenho que trocar mi por ni ali, vai ficar menos f ni mi de mi delta de ani. Okay? Troquei os índices aqui, não aconteceu nada. Aí você percebe que aqui é o mesmo f, só que com os índices trocados. Como eu sei que ele é antissimétrico, eu posso restaurar a ordem mini, desde que eu troque o sinal. E aí os dois termos ficam iguais. Okay? Então, se os dois termos ficam iguais, esse sinal, esse fator de 2 cancela, e eu fico com menos a integral em d4x de f mini dmi delta de ani. E agora é o truque de sempre, né? Faz uma integração por partes. Isso vai me dar menos a integral em d4x de dmi f mini delta de ani menos dmi f mini delta de ani. Então, novamente, isso daqui vai dar um termo de superfície. Se a variação de A se anula nessa superfície, isto se anula. Então, a gente sempre assume que isso acontece. E o que resta é a variação proporcional ao delta A, que tem que se anular. Porque eu estou impondo que a ação tenha um mínimo. Então, a equação que sobra é dmi f mini igual a zero. A gente deriva as equações de Maxwell do princípio variacional. Okay? Então, não tem nenhum truque, é sempre a mesma coisa para obter as equações de movimento. Muito bem. Alguma dúvida? Está tudo claro? Muito bem. Então vamos lembrar um pouquinho do que a gente fez com o campo escalar, né? A gente tinha visto que o campo escalar complexo, a lagrangiana do campo escalar complexo, eu tinha escrito como dmi φ estrela menos m2 módulo de φ ao quadrado, só a parte só o termo cinético e o termo de massa, né? Eu mostrei para vocês que em geral é possível mostrar que em geral qualquer campo escalar, qualquer campo complexo vai ter uma invariância por uma transformação de fase, né? Então, se eu tenho uma transformação de fase, né, com alfa real, então isso mostra que a fase não é um grau de liberdade importante nessa ação, né? Bom, e como eu tenho uma transformação de fase, né, existe uma corrente conservada, que nesse caso é menos I φ dmi φ estrela mais I φ estrela dmi φ. Então essa é a corrente conservada, né? Essa corrente é conservada, dmi jmi igual a zero. E eu disse para vocês que é natural a gente tentar interpretar essa corrente como sendo a corrente eletromagnética associada a esse campo, né? Mas aí eu falei que tinha que ter um pouquinho de cuidado, né, e não saltar para essa conclusão, porque a carga elétrica ela é diferente das outras cargas geradas pela corrente de Noether, né? As cargas que a gente viu geradas pela corrente de Noether foi a translação, Pmi, né? Foi quando eu faço se a ação é invariante por translações, tinha um tensor M mini antissimétrico, que é o tensor gerado quando eu faço uma transformação de Lorentz. Se eu faço uma transformação de simetria interna, eu tenho uma carga Q AB,
onde A e B são os índices da simetria interna, que em geral é antissimétrico, né? Chama isso de MAB, igual a menos MBA. Vamos chamar isso aqui, vamos por a carga, né? Por a corrente, né? Essas são as correntes, JMI. Então, essas são as correntes que a gente obtém por transformações que a gente estudou nos outros casos. E tem essa transformação de fase, que também tem essa corrente conservada, essa corrente de Noether. Mas o que acontece é que na natureza a gente não encontra nenhum campo associado a esses camaradas, né? Não existe nada, não existe nenhum campo que responda, por exemplo, a componente zero dessa corrente é a energia, né? A única coisa que responde à energia é a gravitação, mas a gente está excluindo a gravitação. Então, se a gente excluir a gravitação, a carga da translação não tem nenhum campo que responde a essa carga. Assim como essa simetria interna. Mas se eu tenho uma carga elétrica, eu sei que tem um campo que responde a uma carga elétrica, que é o campo eletromagnético, né? Então, de alguma forma, se a gente quer interpretar essa transformação de fase e interpretar esta corrente e a carga associada a esta corrente com a carga elétrica e essa corrente com a corrente elétrica, a gente tem que mostrar que existe um acoplamento entre este campo φ e o eletromagnetismo. Então é essencial que haja alguma coisa que conecte os dois. Caso contrário, não tem sentido afirmar que essa corrente representa a corrente elétrica gerada pelo campo escalar. Sim? Então vamos ver se a gente acha alguma conexão, né? Quer dizer, essa transformação de fase, né? Essa transformação de fase, eu posso também escrever ela na forma não infinitesimal, na forma finita. Você lembra que φ era φ' igual a exponencial de I alfa φ, né? Para obter essa forma, eu simplesmente expando a exponencial. E eu tenho essa transformação, ou esta, para o campo escalar. E para a teoria de Maxwell, a única transformação que eu tenho é essa transformação, né? A transformação de gauge. E essas transformações são totalmente distintas, né? O fato mais óbvio é que numa transformação de gauge, o parâmetro depende das coordenadas. Eu estou atuando com uma derivada nessa função. Isso aqui é uma função, né? Depende das coordenadas. Enquanto que numa transformação de fase, esse alfa é um parâmetro, é um número real. Mas ele não é uma função das coordenadas. Okay? Então aqui, o que eu tenho? Alfa é um número real, né? É um número real. E aqui eu tenho uma função de t, x, y e z. É claro que uma função é mais geral que um parâmetro, né? Mais geral do que o número real. Então a pergunta natural é, será que de alguma forma a gente pode identificar essa transformação de gauge com essa transformação de fase? Né? Bom, isso só vai ser possível se ao invés de eu ter uma constante aqui, um parâmetro constante, eu tenho uma função. Se eu deixo o alfa depender de t, x, y e z. Então, quando eu tenho uma transformação desse tipo, eu chamo essa transformação de transformação global, né? Transformação global. Porque o alfa é o mesmo em todos os pontos do espaço-tempo. Ele é global, ele não muda. Enquanto que se eu tenho uma transformação de gauge, eu chamo uma transformação que tem um parâmetro que depende das coordenadas, eu chamo isso daqui de uma transformação local. Transformação local. Né? Local porque depende do ponto em que eu estou fazendo a transformação. Então há uma distinção bastante grande, né, entre as transformações, a transformação de fase e a transformação de gauge. Então, se essas duas teorias estão conectadas, elas têm que ser invariantes pelas mesmas simetrias. A gente já viu que a teoria de Maxwell é invariante por essas transformações de gauge, já que se a linha é obtido de A dessa forma, o F' é igual a F, né?
Você vê que isso é uma simetria da ação. Isso é uma simetria da ação, já que se eu fizer A indo em A mais derivada de lambda, o F vai em F. É uma simetria da ação. Só que não é uma simetria global. É uma simetria local da ação. Então, a única forma de tentar conectar essas simetrias é permitir que este parâmetro alfa seja local. Ok? Então, vamos ver se a gente consegue mostrar que esta ação aqui é invariante se esse parâmetro alfa for local. Então, se alfa for local, aí ao invés de usar alfa, eu vou usar o mesmo símbolo, né? Vou usar isso daí, vou usar o símbolo lambda, que for uma função de t, x, y e z. Então, aqui tem o i, né? Eu esqueci o i aqui. Tem que ter o i. Então, a variação, a transformação de fase local vai ser i lambda φ. Né? Então, agora isso daqui é uma transformação de fase local. Transformação de fase local. Por essa transformação de fase local, você vê que a lagrangiana, né? A lagrangiana agora vai fazer o seguinte, né? Quando eu for tomar a derivada da transformada do φ, quer dizer, quando eu fizer a variação desse φ aqui e for tomar a derivada dessa variação, eu tenho que aplicar a derivada tanto em lambda quanto em φ. Ok? Então eu vou ter duas contribuições. Então o que vai acontecer? Vamos fazer isso, né? Então eu vou derivar o φ, então isso vai me dar i vezes dmi lambda φ mais lambda dmi φ, tudo isso multiplicado por dmi de φ estrela. Dmi de φ estrela. Mais dmi φ, e vou aplicar a derivada na variação de φ estrela. Então, quando eu vario φ estrela, eu vou ter um fator de menos i, né, que eu estou tomando estrela, menos i, dmi lambda continua real, vezes φ estrela, mais lambda dmi φ estrela. Okay? Então, lambda continua real. Isso eu esqueci de falar, mas o alfa era real e o lambda continua real. Como o lambda é real aqui, né? O lambda é real, já que o A é real. Muito bem. Então, o que acontece aí? Né? Você vai ver que... Deixa eu ver qual é a melhor forma da gente trabalhar com isso. Ok? Então, vocês veem que se eu pegar esse termo que tem a derivada de lambda, né, dmi lambda, eu vou ter i φ dmi φ estrela menos i φ estrela dmi φ. E isso é exatamente menos a corrente. Ok? Menos a corrente. Então vai me dar menos jmi. Então eu já peguei esse termo e esse termo que depende da derivada de lambda. E os termos que dependem de lambda vai me dar i lambda dmi φ estrela menos i lambda dmi φ estrela. Então esse termo cancela com este. Ok? Então tá aí, né? Se eu faço uma transformação local, a lagrangiana não é invariante. Se o lambda for constante, né? Se o lambda for o velho alfa, então isso daqui dá zero e a ação é invariante. Que era o que a gente estava fazendo antes. Bom, então isso é um problema, né? Porque se eu quero identificar essa corrente com a corrente elétrica, e eu quero identificar essa transformação de fase global com
eu quero promover aquela transformação de fase global para uma transformação de fase local, eu não encontro uma invariância da ação. Então o que está faltando para isso ser invariante? Bom, é claro que se esse campo Φ é carregado, ele tem carga, ele tem que interagir com o campo eletromagnético. Ok? Se é um campo carregado e eu tenho um campo eletromagnético, um vai atuar sobre o outro, não tem como. Qualquer objeto carregado produz um campo eletromagnético e, portanto, muda qualquer outro campo eletromagnético que já esteja presente. Então, o que eu estou fazendo não é muito consistente, porque eu estou pegando a lagrangiana pura do eletromagnetismo e estou pegando a lagrangiana pura do campo escalar. Mas falta alguma coisa que misture o campo escalar com o campo eletromagnético. Alguma coisa que me dê uma interação entre os dois. Bom, e aí existem muitas maneiras de eu adicionar àquela lagrangiana mais esta um termo que misture o campo Φ com o campo Ami. A maneira mais simples é chamado de acoplamento mínimo. Eu vou acoplar os dois campos da forma mínima. E esse acoplamento mínimo é obtido fazendo a derivada parcial, indo na derivada parcial mais Iami. Isso parece estranho, mas é o que a gente encontra na natureza. Aparentemente a natureza gosta de ter esse tipo de acoplamento. Em primeiro lugar, né, tem sentido fazer isso? Né? A primeira coisa que a gente tem que cuidar é com as dimensões. Porque se as dimensões estiverem erradas, isso não dá certo. Você vê que a derivada tem dimensão de inverso de comprimento e o campo eletromagnético, o potencial também tem dimensão de inverso de comprimento. Então eu posso adicionar uma coisa a outra. Então o que eu estou propondo é que ao invés de trabalhar com esta ação para o campo escalar complexo puro, eu trabalho com uma ação em que a derivada ali é substituído por isso daqui. Como isso vai aparecer muitas vezes, eu vou dar um nome para esse camarada, né? Então, eu vou inventar uma nova derivada de Mi, que é chamada derivada covariante. Derivada covariante. Essa é a derivada covariante. Então o que eu vou fazer é substituir a derivada parcial nesta ação aqui por uma derivada covariante. Então, eu tenho uma nova ação para o campo escalar, que é da forma dmi φ estrela menos m2 módulo de φ ao quadrado. Bom, e eu escolhi a ação dessa forma porque essa combinação vai ser invariante de gauge. Ok? Então o que a gente tem que fazer? Tem que calcular a variação dos termos novos que apareceram aqui. Mas eu vou deixar isso como um exercício, vocês vão ter que fazer esse exercício, né? Só mostrar que os termos novos que vocês adicionaram compensam esse termo e a variação da lagrangiana é igual a zero. Ok? Então vocês entenderam a jogada, né? Se eu faço uma transformação de fase local, esta ação não é invariante. Então eu vou tentar incorporar naquela lagrangiana os campos de gauge de tal forma que a ação seja invariante. E o que eu estou afirmando é que esta é uma solução para o problema. É a solução mínima para o problema. Mínima no sentido de que qualquer outra mudança que você faça naquela ação, ela vai incorporar potências do campo A. Então essa é a potência mínima que a gente pode incorporar. Né? Potência 1. Certo? Então dessa forma, eu tenho uma nova teoria. Vamos chamar isso daqui, né, de S. Maxwell, lagrangiana. Vamos chamar essa lagrangiana, né? Isso aqui, com o fator de 1/4. Né? Isso aqui é a integral em d4x de Lm, a lagrangiana de Maxwell. Então agora eu tenho uma nova teoria, né,
que é a lagrangiana. Vamos chamar isso daqui do campo escalar, lagrangiana do campo escalar, mais a lagrangiana de Maxwell, e eu sei que sob uma transformação de gauge, né, sob uma transformação de gauge, em que delta AMI vai em dmi lambda e delta φ vai em menos I lambda φ, então delta L é igual a zero. Na verdade, acho que tem um sinal de menos aí. Se vocês forem verificar isso, tem um sinal de menos. É aqui. Quer dizer, para isso daqui ser zero, aqui tem que ter um sinal de menos, né? Delta de AMI é menos dmi lambda. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que é possível, quando a gente tem campos complexos, né, acoplar esses campos complexos com o eletromagnetismo, através do acoplamento mínimo. Isso também funciona para o campo de Dirac. Então, o campo de Dirac também tem uma transformação de fase global. A gente pode pegar essa transformação de fase global e promover para uma transformação de fase local, e através do acoplamento mínimo, a gente pode mostrar que a ação de Dirac também é invariante por essas transformações. Então, isso daqui é o que se chama de uma teoria de gauge. Isso é uma teoria de gauge. A teoria de gauge porque ela é invariante por uma transformação de gauge. Então, a teoria básica de gauge é o eletromagnetismo. Eu posso esquecer o campo escalar, né? Eu sei que isso daqui já é invariante pelas transformações de gauge. Então, essa é a teoria de gauge mais simples. E aí eu posso incorporar matéria, eu posso incorporar o campo escalar, posso incorporar o campo complexo e outros tipos de campos. Certo? Muito bem. Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né, a gente usa uma notação compacta, e em geral essa notação compacta ela atrapalha a visualização do que está acontecendo. Então vocês têm que, pelo menos um dia na vida, abrir essas expressões. Então, se você pega e abre o que tem aqui dentro, né, isso aqui a gente já abriu, é menos 1/4 de F mini. Mas vamos abrir isso daqui, porque tem um termo novo, né, que foi adicionado. Então você vê que isso vai me dar dmi φ estrela. Depois eu vou ter termo, menos m2 módulo de φ ao quadrado. Depois eu vou ter termos, né? Eu vou ter termos que multiplicam, né? Eu vou ter termos que multiplicam φ, termos que tem o AMI vezes φ derivada de φ estrela e o complexo conjugado deles, de forma que vai gerar a corrente. Então, esses termos lineares em φ, vocês mostram que vão dar um termo da forma JMI AMI. São os termos lineares em A. E depois vai ter os termos quadráticos em A, né? Vão ter termos quadráticos em A que vai depender de φ e φ estrela. Então, esse termo quadrático vai me dar mais AMI módulo de φ ao quadrado. Então, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Você tem um termo que vai gerar as equações de Maxwell, só que não vai gerar as equações de Maxwell puras, né? As equações de Maxwell sem fontes, elas são geradas a partir desta ação aqui. Agora, quando eu variar o A, eu vou ter esse termo que provém daqui, certo? Mas eu vou ter termos que provêm daqui, vai ser igual a JNI, né? Vario este A e dá um termo em JMI, vario este A, vai dar um termo mais 2 ANI, menos 2 ANI, módulo de φ ao quadrado. Então você vê que eu tenho uma equação de Maxwell com fontes. Quem são as fontes para
que vão gerar o campo eletromagnético, as fontes são a corrente do campo escalar e essa combinação do campo escalar com o próprio potencial. Ok? Então você mudou completamente a estrutura da teoria. Agora você tem contribuições para o campo eletromagnético que envolvem o próprio campo escalar. E a equação para o campo escalar também muda, né? Você vai ver que dmi, se a gente faz a variação aqui, vai dar o D'Alembertiano de φ, mais m2φ, que é o que a gente sempre obteve antes. Mas quando vocês fizerem a variação do φ aqui dentro, vai dar termos complicados, né? Esse termo é simples, vai dar ao quadrado vezes φ. Mas quando variar o φ aqui dentro, quando você variar o φ ali dentro, vai dar dmi-φ, vai dar coisas como i dmi-φ, i dmi-φ vezes a mi, vezes o a mi. Então vai te dar uma teoria complicada, né? A teoria que nós estudamos, que é a teoria livre, tinha sempre isso daqui igual a zero, e agora o campo eletromagnético também contribui para o campo φ. Okay? Então isso é uma teoria em que existe uma interação entre o campo eletromagnético e o campo escalar, né? Um depende do outro para se propagar. Então é uma teoria bastante complicada, né? Não é uma teoria simples. Como eu disse antes, a gente pode fazer a mesma coisa. Para o campo de Dirac. Eu tenho a Lagrangiana de Maxwell mais a Lagrangiana de Dirac, né? Ou seja, isto é menos 1/4 de F mini mais psi barra I. Agora, derivada covariante, né? Lembre-se que a gente tem que fazer o acoplamento mínimo. Então, d/psi, I d/psi, menos M psi barra psi. Então, essa é a teoria, essa é a Lagrangiana que descreve elétrons e o campo eletromagnético. Essa é a teoria da eletrodinâmica. Se a gente quantiza essa teoria, a gente obtém a chamada eletrodinâmica quântica, né? Que é uma teoria real. Ela se aplica à natureza. Então, aqui você tem elétrons e pósitrons interagindo com o campo eletromagnético. E essa é aquela teoria que eu falei que é a mais bem testada da física. A gente consegue resolver as equações e consegue fazer experimentos precisos com uma precisão impressionante. De forma que se acredita que essa teoria é a teoria correta para descrever a interação de elétrons, pósitrons e fótons. Tá certo? Muito bem, alguma dúvida? Essa teoria é tão bem sucedida que... E esse formalismo da teoria de campos, ele é tão bom que você pode interpretar a teoria quântica de uma forma bastante pictórica. Você faz desenhos do que está acontecendo, né? Então, se a gente considera essa teoria no contexto quântico, né, eu tenho um campo eletromagnético que permeia todo o universo, eu tenho um campo de Dirac que permeia todo o universo, mas como a gente está no regime quântico, eu posso usar a dualidade onda-partícula. Em vez de falar num campo eletromagnético, eu falo das partículas associadas ao campo eletromagnético, que são os fótons. Então, sempre que eu excito o campo eletromagnético, eu interpreto essa excitação como um fóton, uma partícula. Mesma coisa para o campo de Dirac, né? Permeia todo o universo, e se por algum motivo esse campo é excitado, eu interpreto essa excitação como um elétron ou como um pósitron. Certo? Então eu posso desenhar figurinhas para representar como é que esses camaradas interagem.
né? Só para vocês verem, deixa eu abrir essa derivada covariante, né? Essa derivada covariante é psi barra i d slash psi, né? E tem o termo que depende de i a mi. Então vai ficar menos a mi psi barra gama mi psi. Então, são os dois termos que aparecem aqui dentro. A ideia é a seguinte, né? A ideia é interpretar cada um dos termos que aparecem nessa Lagrangiana através de um desenho, que são chamados de diagramas de Feynman. Porque foi o Feynman que inventou isso daí. Ele é um cara extremamente criativo, né? Então ele procurou uma maneira pictórica de entender o que acontece na teoria quântica. Mas a gente pode ver isso mesmo na teoria clássica, né? Em primeiro lugar, o que a gente tem na teoria clássica? A gente tem esse termo aqui, que representa, né, esse termo F mini, que se eu abrir, vai ser uma coisa do tipo dmi ani vezes dmi ani menos dmi ani, né? Duas vezes. Vai ser isso daqui. Muito bem. Isso aqui é o termo cinético, né? É um termo que tem duas derivadas no potencial eletromagnético. Então o que ele representa? Se ele é o termo cinético, ele representa a propagação desse camarada. Da mesma forma, né? Esse termo que tem uma derivada atuando no campo espinorial, ele representa o termo cinético do campo espinorial, ele representa a propagação do campo espinorial. É costume a gente incorporar o termo de massa ao termo a esse termo aqui, né? Pega esse termo que é quadrático em psi, pega esse termo que é quadrático em psi, interpreta isso daqui como sendo o propagador do campo. Então eu posso inventar um propagador para a mi e representar esse propagador, né, como uma linha ondulada que representa a propagação do campo a mi do ponto do espaço-tempo x para o ponto do espaço-tempo y. Posso fazer a mesma coisa para o campo de Dirac, né? Tem um propagador para psi, né? Então vou representar esse propagador como sendo uma linha. Ele vai, né? As linhas vão do ponto x ao ponto y. E aqui tem um termo de interação, né? A única interação entre o campo eletromagnético e o campo de Dirac se dá aqui, né? Aqui só tem campo eletromagnético, aqui só tem campo de Dirac, aqui só tem Dirac, e aqui tem uma mistura de campo de Dirac com campo eletromagnético, né? Então vocês veem que eu tenho dois campos de Dirac e um campo eletromagnético. Então eu represento isso daqui da seguinte forma. Eu digo que eu tenho uma interação, né? Eu tenho uma interação que é representado por um campo eletromagnético e por um existe uma convenção para saber quem é psi barra e quem é psi. Eu não vou falar dessa convenção. Um psi barra e um psi. Então a gente pode visualizar a interação entre o campo eletromagnético e os elétrons através de um desenho como esse daqui. Aí eu posso calcular várias coisas, né? Por exemplo, se eu quero calcular o espalhamento de dois elétrons, eu posso desenhar uma coisa desse tipo aqui, né? Dois elétrons, está aqui o propagador do elétron, eles interagem, né? Eles interagem para produzir um fóton, e esse fóton pode, de repente, produzir dois elétrons, né? Na verdade, para funcionar, isso daqui tem que ser um elétron e um positron, né? Um elétron e um positron, E mais e menos, eles se aniquilam, produzem um fóton, e esse fóton pode, por causa da mecânica quântica, gerar um par elétron-positron também. Certo? Então, são essas coisas que o formalismo da teoria de campos permite fazer, né? Ela, além da gente estudar a invariância, as leis de conservação que existem numa dada teoria, elas permitem, através dos diagramas de Feynman, analisar de forma bastante simples o que está acontecendo nessa teoria, inclusive do ponto de vista quântico.
Ok? Alguma dúvida? Muitas, né? Vocês vão precisar fazer um curso para aprender a lidar com diagramas de Feynman. Eu estou fazendo parecer simples, mas é muito mais complicado do que está aí no quadro, né? Mas é extremamente poderoso, né? Porque quando você vai quantizar a eletrodinâmica quântica, aparecem expressões monstruosas, né? Aparecem expressões monstruosas e cada termo dessas expressões, elas têm uma representação simples dessa forma aqui. Foi isso que, essencialmente, o Feynman percebeu, e com isso se pôde estudar a teoria com uma profundidade enorme, graças a essa técnica aqui. Muito bem. Muito bem. Bom, até agora, vocês viram que a gente podia pegar o campo escalar e assumir uma situação em que existem N campos escalares. Fez a mesma coisa para o campo de Dirac, a gente generalizou a teoria do campo de Dirac para N campos de Dirac. E a pergunta é, será que a gente pode pegar essa teoria do eletromagnetismo, né? Está aqui, essa teoria do eletromagnetismo, que tem um fóton aqui, e generalizar para N campos eletromagnéticos? Né? A resposta é sim, a gente pode fazer isso. Só que o que a gente obtém é uma coisa muito mais complicada, né? Uma coisa muito mais complicada, que só foi de fato descoberto no final da década de 50. Né? Então, a gente pode generalizar, né? Pode pegar N campos de Gauge, né? Agora eu vou chamar o campo eletromagnético de campo de Gauge, e ter um objeto, né? que é um campo de Gauge, como potencial eletromagnético, só que tem um índice de simetria interna, A. Então, se esse A vai de 1 até N, eu tenho N campos de Gauge. Certo? Nesse contexto, ele não é mais chamado campo eletromagnético, mas é o campo de Young-Mills, porque foram esses camaradas que pela primeira vez propuseram uma teoria desse tipo. O campo de Maxwell é do Maxwell, esse é o campo de Young-Mills, porque eles generalizaram o campo de Maxwell. Então, como é que a gente generaliza? Bom, o procedimento é mais técnico, eu não vou explicar por que se faz dessa forma, mas eu já vou dar o resultado final. A lagrangiana para a teoria de Young-Mills tem a mesma forma que a lagrangiana da teoria de Maxwell, exceto que eu somo esses campos, né? Vai ser menos 1 sobre 4. 1 sobre 4g ao quadrado, vezes uma soma com A variando de 1 até N, de F mini A, F mini A. Ok? Estou generalizando. A grande diferença, e é muito importante isso, né? É que esse F mini aqui, para o campo de Young-Mills, ele não tem mais essa forma, dmi a ni menos dmi a mi. Ele tem que ser modificado, senão a coisa não funciona. Né? Então, o que eles descobriram foi essencialmente isso, porque várias pessoas tentavam generalizar a teoria de Maxwell para N campos de Maxwell, sem fazer o que esses camaradas fizeram. E o que eles fizeram foi descobrir que a generalização correta é essa daqui. dmi-A menos dmi-A, mais tem um I, mais I, F, A, B, C, AMI, B, AMI, C. Ok? Então agora começa a aparecer a estrutura da teoria de grupos, né? A gente lembra que no caso do campo escalar, se eu tenho N campos escalares, então a teoria vai ter como simetria interna o grupo SON. A gente viu que se a gente pega N campos de Dirac, o grupo de simetria interna é SUN. Então aqui eu vou pegar o grupo mais genérico, apesar desse campo A ser real, eu vou pegar o grupo mais genérico que é SUN, e eu tenho que saber quais são os geradores, eu tenho que saber qual é a álgebra de SUN. Né? A álgebra
de SUN, que a essas alturas vocês já devem conhecer. Então, a álgebra de SUN é formado é dada pela relação de comutação entre os geradores de SUN. Okay? Então, esses são os geradores de SUN. Então, se os geradores satisfazem uma relação, uma álgebra de comutadores como essa, esses camaradas são chamados de constantes de estrutura de SUN. As constantes de estrutura. Certo? Espero que o Barata tenha falado sobre isso. Falou? Ou levemente? Ou vocês já estavam tão cansados que não perceberam? Você tem geradores de um grupo, então o comutador desses dois geradores tem que ser proporcional aos geradores do grupo, senão não é um grupo, né? E as constantes que aparecem aqui são as constantes de estrutura do grupo. Essa é uma forma, é uma das possíveis formas de realizar o grupo como uma álgebra. Então vocês vejam, né, a grande descoberta do Young-Mills é que para generalizar o eletromagnetismo para N campos, você não pode ter o F' usual, você tem que adicionar um termo que depende da constante de estrutura do grupo. Né? Na verdade, eles não fizeram essa coisa geral, eles pegaram n igual a 2, consideraram o caso SU2 apenas, mas lendo o trabalho deles, vocês facilmente generalizam o trabalho para qualquer grupo. Uma outra coisa que a gente precisa saber sobre os geradores é quanto é que dá o traço dos geradores, né? Então, a gente tem que normalizar o traço de TA, TB, com um fator de 1/2. Isso é convencional, né? Então, eu vou dar... Quer dizer, você escolhe por convenção qual é o fator de normalização do traço. Né? O traço do produto de dois geradores, né, vai ser igual a 0 se eles forem diferentes, e se eles forem iguais vai ser 1/2, vai ser simplesmente 1/2. Então isso é tudo que eu preciso para formular a teoria de Young-Mills. Dependendo do livro que vocês lerem, vocês vão ver que há diferentes formulações para a teoria de Young-Mills, né? Essa daqui, eu estou construindo a teoria de Young-Mills com esses campos F'(A) que são reais, né? E eu tenho N campos F'. Eu poderia colocar esses campos na forma matricial, né? Lembre-se que eu posso realizar os geradores da álgebra de SUN como matrizes unitárias N por N com determinante 1, né? Então eu tenho uma base de geradores para essas matrizes unitárias N por N. Então vocês podem imaginar que esses T's, né? TA é uma matriz TA N por N. A álgebra é abstrata, mas você pode dar uma realização para essa álgebra. Então uma possível realização que é a realização natural, já que se trata do grupo SUN, é como matrizes N por N de determinante 1. Então se vocês consideram o T como uma matriz N por N, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar o AMI-A e contrair com o TA. Ok? Isso daqui vai me dar uma matriz. Vai me dar uma matriz AMI. Né? Uma matriz N por N. Já que isso daqui é uma matriz N por N. Então eu pego todos os geradores, contraio com todos os As, e eu tenho uma matriz N por N. Então agora eu posso trabalhar com o meu campo A, né, não com N cópias do campo A, mas com uma matriz N por N que tem todos os campos misturados lá dentro. Se eu faço isso, então o F' também vai ser uma matriz, né? Esse F' vai ser TA vezes o F'(A). E se a gente escreve esse F' em termos deste AMI, da matriz AMI, então ele vai ficar com a seguinte forma. Ele vai ser escrito como dmi ANI menos dmi AMI mais I vezes o comutador de AMI
com Ani, né? Então essa forma é mais simpática porque ela tem menos índices. Mas aí você tem que lembrar que esses objetos são matrizes e não comutam, né? Enquanto que aqui eles têm um índice a mais, mas eles são funções, então eles comutam entre si. E quando eu escrevo a ação de Young-Mills para essa forma, ela fica com a seguinte cara. Aí fica o fator de menos 1 sobre 2G2, 1 sobre 2G2, integral vezes o traço de F mini. Então você pega o traço desse F, você recobra aquilo lá. Ok? E é fácil de ver que recobra aquilo lá, né? Porque tomar o traço desses dois F's, né, é tomar o traço de 2T's. Tomar o traço de 2T's, né, vai me dar um ΔB, que vai me dar essa soma, e me dar um fator de 1/2 que recobra o fator de 4 que está ali. Muito bem. Muito bem. Está claro, então, como é que a gente pode fazer uma generalização do eletromagnetismo para N campos de gauge? É uma coisa que depende agora fundamentalmente da estrutura de grupo, né? No caso do campo complexo, do campo escalar e do campo de Dirac, a estrutura de grupo estava mais ou menos escondida, mas aqui ela aparece explicitamente. Bom, o que falta? Falta determinar as transformações de gauge, né? Então eu estou construindo aquilo ali para ter uma generalização dessa transformação que ocorre para o eletromagnetismo. E essa generalização também não é simples, né? A generalização ela ocorre da seguinte forma. Então eu vou primeiro escrever a transformação finita, né? Uma transformação de gauge. Assim, eu tenho uma transformação de gauge finita, não infinitesimal, depois eu vou dar infinitesimal, a transformação de gauge finita, e eu vou dar a transformação de gauge para essa forma matricial, né? Para essa forma matricial. Então, a linha Mi, que é uma matriz, ela é menos I, U de X, vezes a derivada covariante de U de X. Ok? E a derivada covariante de qualquer coisa, né? A derivada covariante de U de X é igual a mais I. Então, é dmi de U de X mais I a Mi com. Ok? Então, vocês veem aqui que a estrutura é muito mais complicada, né? Eu tenho que ter como é uma transformação local, o parâmetro da transformação depende do espaço-tempo. Por isso que eu estou colocando esse x explicitamente aqui, né? Estou colocando o x explicitamente aqui. Então isso generaliza essa transformação, né? Essa transformação de ΔMi menos dmi a mi. Então é um exercício para vocês mostrarem que no caso infinitesimal, né, quando eu faço a transformação infinitesimal, quando eu faço U de x igual a 1 mais I lambda A TA, né, lambda A de x, né, que a transformação teria um monte de termos, mas a transformação infinitesimal você para no primeiro gerador, né, você escreve isso daqui como 1 mais I lambda, né? Então, se você faz isso, a transformação de gauge, essa transformação infinitesimal agora é delta de ami igual a menos dmi de lambda. Certo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando essa transformação que vale para um campo de gauge e trocando a derivada parcial por essa derivada covariante, né? Essa derivada covariante, em que eu tenho a derivada parcial mais o comutador do campo de gauge, que é uma matriz, com o U, que também é uma matriz. Certo? Muito bem.
Uma vez que a gente sabe a transformação no potencial, eu posso calcular a transformação no F. Né? Então, o F' mini, para uma transformação finita, ele vai se transformar como U de x, F mini vezes U de x. O daga, aqui é daga, eu estou esquecendo de colocar daga, aqui é daga, desculpe por isso. Tem que ser U daga, e aqui é U daga. Ok? Então a primeira coisa que vocês veem é que o F não é invariante. Né? Por essa transformação de gauge, a gente sabe que F' mini é igual a F mini. A F mini. No caso em que eu tenho vários campos, aparece a matriz U dos dois lados do F. Então ele não é invariante. Mas como é que a ação pode ser invariante se o F não é invariante? Né? A ação, você veja que a ação, ela depende do traço. Né? Está aqui a ação. Onde eu escrevi a ação? A ação está aqui. Né? A ação tem que, para a gente calcular a ação, tem que pegar o traço. Então se eu calculo quanto que é traço de F', isso vai me dar o traço de U, F, U daga, U, F, U daga. É isso que vai dar. U são matrizes unitárias, né? Já que é a transformação de SUN. Então, U daga me dá 1. Então, isso se reduz a traço de U, F, F, U daga. E agora eu posso usar a propriedade cíclica do traço. Né? O traço de 4 matrizes, como essa, tem uma propriedade que diz que eu posso trocar ordem. Então eu posso passar esse U para lá, por exemplo, o daga U, F, F. E aí eu uso novamente o fato de que U é uma matriz unitária. E o resultado é que isto é traço de FF. Então, apesar do F não ser invariante por uma transformação de gauge, a lagrangiana é invariante. A lagrangiana é invariante. Então, existem diferenças fundamentais quando a gente trata a teoria de Young-Mills e compara com o caso do eletromagnetismo. Né? Muito bem. Então a gente tem a ação de Young-Mills, tem as transformações de gauge, né? Então a gente está vendo que essas transformações de gauge deixam a ação invariante, deixa de fato a lagrangiana invariante. E o próximo passo é encontrar as equações de movimento. Né? Encontrar as equações de movimento. Então, para encontrar as equações de movimento, o que eu tenho que fazer é variar o potencial que está dentro de cada um desses dois Fs. Né? Eu acho que não vai dar tempo de fazer isso, acho que vocês também não têm mais saco para isso. Então só vou dar o resultado. Quem tiver interesse pode passar uma tarde tentando mostrar que dmi de F mini é igual a 0. Ok? Então nesse sentido ela é parecida com o eletromagnetismo, já que no eletromagnetismo
o campo de Young-Mills e acoplar o campo com a matéria, como a gente fez com o eletromagnetismo. Posso fazer agora o acoplamento com a matéria. Acoplamento com a matéria. Então, a regra é a mesma, a regra que funciona é a mesma, é fazer o acoplamento mínimo, né? A gente faz o acoplamento mínimo, em que a gente pega a teoria que a gente quer acoplar com o campo de Young-Mills e substitui a derivada parcial por essa derivada covariante, né? Essa daqui, essa é a nova derivada covariante. Né? Essa é a nova derivada covariante. Então, quando a gente faz isso, a gente encontra, por exemplo, para o campo escalar, bom, eu vou dar coisa geral, né? A ação da matéria fica sendo D4x, vou usar a notação vetorial, a notação matricial, então é traço de dmi φ estrela, dmi φ, mais psi barra i d/ psi menos m psi barra psi. Né? Onde φ e psi são matrizes. Φ é TA vezes os φAs e psi é TA vezes psi A. Essa é a notação matricial pro. É claro que eu ainda posso incorporar, né, termos de interação entre a matéria, né? Posso adicionar uma outra lagrangiana de interação que tem uma forma traço, por exemplo, de posso introduzir um potencial para o campo escalar, um potencial que só depende do módulo de φ, e posso adicionar a interação entre os férmions da forma φ psi barra psi ou psi barra gama 5 psi, tem várias possibilidades. E essa é a ação mais geral que a gente pode construir com acoplamento mínimo para descrever um campo de Young-Mills acoplado a uma matéria que é composta de vários campos escalares e vários campos espinoriais. Né? Então, essa é a teoria de Gauge. E isso tem nomes, né? Vocês vão encontrar na literatura vários nomes. Essa daqui, né? Essa daqui é a teoria de Young-Mills. É a teoria de Young-Mills. Teoria de Young-Mills. Vocês só estudam o campo de Gauge e ignoram a presença da matéria. E aí, dependendo da matéria que você inclui, ela tem nomes diferentes. Né? Por exemplo, se você quer estudar as interações fortes, então você escolhe como grupo de Gauge as interações fortes. O grupo de Gauge é o SO3. Então, quem participa das interações fortes? Você tem espinores, psi-A, que são os quarks, e tem os campos de Gauge, que são os gluons. Né? Então, essa é a teoria de interações fortes. Você pode considerar também a teoria das interações fracas, de fato, são chamadas de interações eletrofracas, porque unifica o eletromagnetismo com as interações fracas, e o grupo de Gauge vai ser SU2 vezes 1. Eu esqueci de falar, né? Quer dizer, como é que a gente reduz tudo isso daqui para o caso de um campo de Gauge, né? Simplesmente faz N igual a 1, e essa teoria vai ter como grupo de simetria o 1. Né? O S é irrelevante para o caso 1. Né? Então vai ser o grupo de simetria 1. Então a teoria de Maxwell, né? A teoria de Maxwell é uma teoria de Gauge com grupo de Gauge U1. Né? Então este U1 que aparece aqui representa o eletromagnetismo. E este é o grupo das interações fracas. Só que elas não são, elas só são consistentes quando unificadas nas interações eletrofracas. Não existe uma teoria quântica consistente só para 1 e só para SU2. Quer dizer, para 1 existe. O que não existe é uma teoria quântica consistente para as interações fracas. Só essa teoria unificada é que faz sentido. Né?
E isso daqui constitui o que eu tenho chamado, durante todo o curso, do modelo padrão das partículas elementares, né? Então, o que é o modelo padrão? O modelo padrão é uma teoria de gauge que tem um grupo de gauge SU3 para as interações fortes e SU2 vezes 1 para as interações fracas, né? Esse SU3 está associado com o nome cor, né? Os quarks aparecem em 3 cores, por isso que tem esse SU3. E aqui esse grupo SU2 vezes 1 tem que ser misturado e depois decomposto numa parte que representa as propriedades das interações fracas e outra que vai gerar a carga do eletromagnetismo, né? Então, vocês estão vendo que o curso inteiro foi encaminhado para o caso relativístico, porque é onde as teorias de gauge mostraram o poder para investigar a natureza, mas a teoria de campos ela pode ser aplicada em outras áreas, ela não é aplicada exclusivamente na área de partículas elementares. Por exemplo, a teoria da supercondutividade de BCS, né? De BCS, Bardeen, Cooper e Schrieffer, o que é a teoria da supercondutividade? Ela simplesmente considera que a baixas temperaturas, os elétrons do condutor, eles se emparelham, tem elétrons com spin para cima e spin para baixo, de repente, para certos materiais, eles se emparelham e formam pares de Cooper, né? São chamados pares de Cooper. E qual é a descrição efetiva desses pares de Cooper? É através de uma teoria de campos, né? Não relativística. Então você usa essa teoria de campos e você consegue demonstrar que existe a supercondutividade a baixas temperaturas, né? Existem outros problemas muito importantes não relativísticos em que se usa a teoria de campos. Um dos mais importantes é o estudo da turbulência, quer dizer, mostrar que o efeito da turbulência em fluidos é de fato gerado pela equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes é essencialmente a equação de movimento para um fluido, ela depende de um número grande de parâmetros, e não é claro que essa equação você possa gerar a partir dessa equação os fenômenos de turbulência que a gente conhece nos fluidos comuns, né? Então esse é um problema em aberto. Então eu não estou contando para você só os problemas terminados como esses aqui, né? Não há mais o que fazer, não há como estudar mais isso daqui, já foi estudado, mas existem problemas em aberto em que a teoria de campos mostra que é uma ferramenta muito importante, né? Esse problema da turbulência gerada a partir da equação de Navier-Stokes é tão importante que quem resolver esse problema vai ganhar $1 milhão, tem um prêmio de $1 milhão, né? E na área de teoria de campos também, né? Tem problemas, eu falei que esses problemas foram resolvidos, mas tem outros problemas que não foram resolvidos. Por exemplo, se você pega a teoria de Young-Mills pura, né? E você tem quarks também, a gente sabe, todo mundo sabe que prótons e nêutrons são constituídos de quarks. Tem 3 quarks lá dentro. Mas aí vocês podem se perguntar, por que ninguém vê um quark isolado? A gente vê prótons e nêutrons, que são conjuntos de 3 quarks. A gente vê mesons como os pions, que é um conjunto de quark e antiquark, mas nunca ninguém viu um quark separado, né? Um quark isolado. Então existe uma conjectura de que as interações fortes, né? As interações fortes confinam os quarks, é a hipótese do confinamento. Os quarks nunca podem existir separados. Okay? Até hoje ninguém conseguiu provar que de fato as interações fortes são confinantes. É um problema em aberto. E, novamente, também tem um prêmio de $1 milhão para quem mostrar que a teoria das interações fortes confina os quarks. Então, a teoria de campos é uma ferramenta, né? Ela não é o objetivo. Você não vai estudar a teoria de campos por ela própria. Você vai estudar a teoria de campos e aplicar os métodos que ela gera para entender a natureza. E isso pode ser feito de várias maneiras. Então vamos terminar o curso. Obrigado pela audiência. Descansem no fim de semana. Amanhã ainda tem aula de exercícios, né? Quem tiver dúvidas pode vir tirar dúvidas, ou quem quiser perguntar, se for de interesse geral,
Não? Então, pessoal, obrigado. A lista de exercícios, por favor.